A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Quero falar aqui que servir também é ministério. Vamos estar lendo aqui Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 36 até o versículo de número 42, que diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. Naqueles dias ela adoeceu e morreu. Tendo-a levado, depositaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe que não se demorassem em vir até eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estavam com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isso conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Glória a Deus, irmãos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Meus irmãos, vou procurar aqui ser bem objetivo, porque nós temos uma ideia errada de que só é usado por Deus quem aparece, quem fala, ou quem lidera, ou quem é usado por um dom extraordinário, um dom carismático, né? Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos confronta com uma pergunta. E aqueles que estão nos bastidores? E aqueles que estão servindo atrás das cortinas? Em Atos capítulo de número 9, nesses versículos em que nós acabamos de ler, o Espírito Santo ele faz questão de parar a narrativa dos grandes apóstolos para nos apresentar uma mulher comum, uma simples mulher que não tinha sequer um sermão registrado na Bíblia, como o sermão de Jesus, como o sermão de Pedro em Atos 2, como o sermão de Estevão. Ela não tinha sequer um sermão registrado, ela não tinha sequer um milagre operado, nem cargos de destaque. Porém, o seu serviço causou tanto impacto que uma cidade inteira chorou sua ausência. Uma cidade inteira chorou a sua morte. E nós vemos aqui logo no versículo de número 36, do qual nós acabamos de fazer a leitura, que ela é chamada de discípula. E essa é a primeira e a única vez que essa palavra é usada na forma feminina no Novo Testamento. Discípula. O texto não a chama de pregadora, o texto não a chama de cantora, o texto não a chama de uma líder de algum departamento, não. O narrador a chama de discípula. E com isso nós aprendemos que não precisa de microfone para ser discípulo. Não precisa aparecer no cartaz para ser discípulo. Não precisa ter algum cargo de destaque na igreja para ser discípulo. Para ser discípulo, só precisa seguir os passos de Jesus. E Jesus ele deixou alguns pilares importantes para que nós viemos ser discípulo dele e para que nós viemos ser reconhecidos como discípulo dele. Como, por exemplo, em João capítulo de número 8, ele vai dizer: aquele que permanece nas minhas palavras, esse verdadeiramente é meu discípulo.
Ele também vai falar que aquele que dá muito fruto é também o seu discípulo. Ele vai falar que nos conhecerão como seus discípulos quando nós amarmos uns aos outros. Jesus também falando de renúncia, ele vai dizer que aquele que carrega a sua cruz todos os dias, esse é o seu discípulo. Então veja que para ser discípulo de Jesus, basta a gente seguir os seus passos, porque discipulado se prova na vida, não é no púlpito. No reino de Deus, quem serve jamais será inútil. Eu vou repetir. No reino de Deus, quem serve jamais será inútil. O texto também vai nos dizer, ainda no versículo de número 1, que Tabita, ela era cheia. E nós que somos do meio pentecostal, se nós ouvimos falar que alguém é cheio, fulano é cheio, logo nós pensamos, é profeta. Esse homem a todo momento tem revelações, é canela de fogo. A Bíblia nos diz que Dorcas era cheia. O texto poderia descrever ela como alguém que era cheia de dons espirituais, ou cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, de eloquência, mas não. O texto nos apresenta Dorcas como alguém que era cheia de boas obras e esmolas. Cheias de boas obras. Quando falamos de missões, muitos pensam apenas em pregar ou viajar para longe, seja para o sertão ou para fora do país. Mas esse texto nos apresenta Dorcas, uma mulher que servia ao próximo. Ela é elogiada pelas boas obras que fazia. Tudo que vinha para as suas mãos, ela fazia com toda força, com toda vontade, com toda perseverança, com todo amor. E muitos estão cheios de boas palavras, mas vazios de boas obras. As suas obras estão estéreis, mortas. Dorcas não podia ser uma grande oradora, mas com certeza ela era uma grande benfeitora. Deus quer pessoas que costuram esperanças, pessoas que servem mesmo sem receber aplauso, pessoas que estão dispostas a servir atrás das cortinas, pessoas que querem servir com amor nos bastidores, não só aqueles que querem ser vistos, que querem promover o seu próprio nome, que não. Dorcas é um exemplo para aqueles que não pregam, que não cantam. E muitas das vezes, por não pregar, por não cantar, por não liderar na igreja, no ministério, a pessoa se sente inútil. A pessoa pode pensar que não pode fazer nada na obra de Deus. Mas a vida dela é uma prova que servir também é ministério. Eu vou repetir. Servir também é ministério. E Deus usa as mãos daqueles que servem, tanto quanto usa as vozes daquele que prega e daquele que canta. Tá bom? No versículo de número 37, nós vamos ver aqui que naqueles dias ela adoeceu e morreu, né? Tendo-a lavado, depositaram-na no quarto na parte superior da casa. Então veja que quando Dorcas morre, eles lavam ali, preparam o corpo e levam para a parte superior da casa. Colocaram ela lá em cima. E o que é normal? É normal a gente colocar pessoas em cima quando estão fazendo alguma coisa, quando estão produzindo, quando estão sendo útil, quando aparece, quando nos traz algum benefício.
É normal a gente colocar pessoas em cima quando tem ali um grande talento e está sendo utilizado. Só que Dorcas, ela não estava mais produzindo, ela não estava fazendo mais nada. Mas pegaram o corpo dela e levaram para cima. E nós temos que entender algo, porque no mundo em que nós estamos vivendo, nós temos usado pessoas e amado coisas, quando na verdade era para ser o contrário. Usar coisas e amar pessoas. Pessoas não é um objeto do qual a gente usa enquanto nos é útil. Nós estamos usando, nós estamos ali colocando para cima, mas quando já não é mais útil, a gente descarta. E nós não podemos ser assim. Veja o exemplo que a igreja de Jope deixou. Dorcas morreu, mas levaram o corpo dela para cima, porque a igreja não amou Dorcas só pelo que ela produzia, mas por quem ela era. Por quem ela era. E Jesus fez o mesmo. Tocou leprosos quando não podia dar nada a ele. Chorou na morte de Lázaro quando este não podia fazer nada por ele. Morreu por nós, por mim e por você. Quando nós não podíamos fazer nada, quando nós não podíamos dar nada a ele, ele nos amou primeiro. E isso quando nós ainda éramos pecadores. Veja o exemplo de Jesus. No versículo de número 38, como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe que não se demorasse em vir até eles. Então veja, eles ficaram ali, sabendo que Pedro estava por perto, né? Lida ficava ali 16 quilômetros ou um pouco mais de distância. Jope era meia jornada de caminhada para ir até Pedro, mais meia jornada de caminhada para voltar. E eles não tiveram pressa em sepultar Dorcas. Até porque, conforme a lei judaica, um cadáver fora dos limites de Jerusalém poderia permanecer insepulto por 3 dias. Então eles não tiveram ali pressa nenhuma em sepultar Dorcas, né? E o que é interessante, irmãos, é porque é o seguinte: veja a fé que a igreja de Jope tinha. Dorcas estava morta e eles mandam buscar Pedro. Bom, a única coisa que Pedro poderia fazer era ressuscitar Dorcas. Mas veja que até então nenhum dos apóstolos havia sido usado por Deus para a ressurreição de mortos. E isso mostra a fé e a confiança dos crentes de Jope em mandar buscar Pedro. Nenhum dos apóstolos havia sido usado ainda por Deus para ressurreição de mortos, irmãos. Veja a fé que esta igreja tinha, tá? E isso aqui fica uma lição muito importante, porque há situações que parecem mortas na nossa vida, ministérios, chamados, sonhos, mas a igreja cheia de fé não se apressa em sepultar o que Deus pode ressuscitar. Vou repetir. A igreja cheia de fé, ela não tem pressa em sepultar aquilo que Deus pode ressuscitar. Seja ministério, seja chamado, seja sonho, seja o lar, seja o casamento. Não tenha pressa em sepultar o que Deus pode ressuscitar. Então, antes de sepultar, consulte os céus. Tem coisas que parecem mortas, perdidas, mas enquanto Deus não disser acabou, ainda vale a pena buscar um milagre, ainda vale a pena consultar os céus, ainda vale a pena mandar buscar Pedro, ainda vale a pena, tá? Então, antes de sepultar algo na sua vida, consulte os céus, porque se Deus não disse ainda que acabou, então vale a pena consultar, até porque a última palavra pertence ao Senhor. E mandaram chamar Pedro. Chamaram Pedro não para participar do funeral, mas para evitar o funeral.
Por que não mandaram chamar o médico? Porque Dorcas já estava morta. Era tarde demais para chamar o médico, mas não era tarde para chamar um homem de Deus. E quando falta recursos humanos, a fé nos leva a recorrer ao céu. Nunca é tarde demais para Deus agir em nosso favor. Tá? Nunca é tarde demais para Deus agir em nosso favor. E Pedro não estava parado, irmãos. Pedro estava constantemente sendo movido pelo Espírito Santo. Vou aqui explicar melhor. Em Atos capítulo de número 1, nós vemos Pedro liderando a igreja nascente. Em Atos capítulo de número 2, nós vemos Pedro pregando ousadamente. Em Atos capítulo de número 3, nós vemos Pedro curando um paralítico. Em Atos capítulo de número 4, nós vemos Pedro dando testemunho diante das autoridades. Em Atos capítulo de número 5, nós vemos Pedro exercendo a disciplina e a autoridade espiritual no caso de Ananias e Safira. Em Atos capítulo de número 6, Pedro está organizando a igreja na separação, na escolha dos diáconos. Pula para Atos capítulo de número 8, Pedro ele está indo para Samaria junto com João para impor as mãos sobre aqueles que creram no Evangelho por meio da pregação de Filipe. E quando eles põem as mãos sobre aqueles que creram, eles recebem o Espírito Santo e são revertidos de poder. Em Atos capítulo de número 9, Pedro ele cura Enéas e ressuscita Dorcas. Então veja que Pedro ele não ficava parado. Ele estava constantemente sendo movido pelo Espírito Santo. Ele se colocava onde havia necessidade. E missão é exatamente isso. Missão não é apenas atravessar oceanos, atravessar fronteiras. Missão também é atravessar ruas, atravessar bairros, visitar lares, estender a mão para aquele que está necessitado, é visitar os enfermos, visitar os presos, sim, é vestir aquele que está nu, dar alimento para aquele que tem fome e água para o sedento. Isto também é missão, é se colocar onde há necessidade. E assim era a vida de Pedro. Nós vemos aqui, irmãos, algo interessante. Simão Pedro, ou Bar Jonas, que significa filho de Jonas. E nós vemos um contraste de Simão, o filho de Jonas, com o Jonas do Antigo Testamento, o profeta Jonas, Porque o filho de Jonas, Pedro, ele vai a Jope em obediência a Deus. Já o Jonas do Antigo Testamento, ele está saindo de Jope em desobediência a Deus, na tentativa de fugir da presença do Todo-Poderoso. Então Jonas, o profeta Jonas, ao desobedecer a Deus, o Senhor enviou uma tempestade que causou temor nos marinheiros gentios. Já o Simão, filho de Jonas, ao obedecer a Deus, o Senhor enviou um vento do Espírito Santo aos gentios e lhes concedeu grande alegria e paz. Versículo de número 39. Vamos caminhando. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Então Pedro ele sobe, elas ali mostram o corpo de Dorcas e também mostram as túnicas, os vestidos que Dorcas havia produzido para elas. E as obras de Dorcas, irmãos, eram concretas, visíveis e memoráveis. O seu serviço deixou marcas. O seu testemunho continuou vivo mesmo depois de sua morte. Pois quem vive para servir
deixa marcas que nem a morte consegue apagar. Quem vive para servir deixa marcas que nem a morte consegue apagar. Dorcas é uma mulher simples, é uma mulher comum, mas essencial na obra de Deus. O seu testemunho falava mais alto do que palavras. Ela não pregava, mas evangelizava com as suas próprias mãos. Às vezes, irmãos, aparece pessoas dizendo que faz isso e que faz aquilo e no final não faz nada. Aparece pessoas dizendo que é isso, que é aquilo e no final não é nada. Quem tem fruto não precisa falar nada. Os frutos falam pela pessoa, tá? Quem tem fruto não precisa falar nada. Os frutos falam pela pessoa. Então não adianta ir chegar num ministério, chegar numa igreja, sabe? Porque tem pessoas que é assim. Pessoas que têm ali aquela necessidade de ter cargos, necessidade de aparecer, tá bom? Deixa os frutos falar por você. Não tenha pressa, tudo é no tempo de Deus. Quando Ele entregar, não se preocupe, Ele vai capacitar. Agora, se você não tem fruto, irmão, se vive de aparência, quem vive de aparência precisa falar. Quem vive de fruto pode se calar. O fruto fala por ela. Uma vida frutífera fala, mesmo quando a voz se cala, tá bom? Uma vida frutífera fala, mesmo quando a voz se cala. Assim como Deus operava através de Pedro para curar e ressuscitar mortos, Deus também operava através de Dorcas para praticar atos de bondade e amor. O mesmo Deus atua tanto no milagre visível quanto no serviço silencioso. Pedro tocava corpos e eles eram restaurados. Dorcas tocava vidas e elas eram sustentadas. Missão não é feita apenas com cura ou ressurreição, mas também por quem serve, sustenta e ama. É o que nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo de número 13, no versículo de número 1 e 2, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Missão não é feita apenas com cura ou ressurreição, mas também por quem serve, sustenta e ama. A igreja precisa tanto dos Pedros, que cura e ressuscita, como também precisa de Dorcas, que sustenta, que costura esperança. A igreja precisa tanto dos Elias, que quando ora faz fogo cair do céu, como também precisa dos Obadias, que sustenta e preserva as vidas dos profetas. No versículo de número 40, nós vemos aqui Pedro, um imitador de Jesus, né? Quando Pedro ele sobe até lá em cima, ele pede para que todos saiam. E nos lembra a passagem de quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quando ele vai até o quarto onde o corpo da menina se encontrava, ele pede para que todos saíssem e ficasse ali apenas os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Né? E quando Jesus ele vai ressuscitar a menina, ele diz Talita cumi, que significa menina, a ti te digo, levanta-te. Né? Quando Pedro vai ressuscitar Dorcas, ele vai usar o outro nome dela, né, que é no hebraico Tabita. Então no original ele disse Tabita cumi, né? Dorcas, levanta-te. E assim como Jesus ali levantou aquela menina, Pedro também, estendendo a mão, levantou aquela mulher, né? Então, onde a igreja intercede, Deus ressuscita sonhos, ministérios, famílias e vidas. Quando a igreja anda, serve, ora, Deus cura, salva, impacta comunidades inteiras. O texto nos diz que ela sentou, né?
Parece significante. Por que ela não pulou, né? Como fez aquele paralítico de Atos capítulo de número 3? Ela não correu, ela apenas sentou. Mas para quem estava morta, o fato de estar sentada já é muita coisa. Ela não pulou, ela não correu, ela não gritou, ela apenas sentou. Quem esteve morto não precisa provar nada, estar vivo já é um milagre, tá? Então, tem gente que não está correndo, que não está saltando, não está produzindo, mas levantou da depressão. Voltou a ir para os cultos. Consegue se levantar da cama. Voltou a congregar. Antes estava afastado. Antes estava desviado, fora da igreja. Mas hoje está indo para os cultos, está lá sentado. Né? Pessoas que até então viviam no quarto escuro, trancado, isolado, na depressão, mas hoje está lá no culto, sentado. Isso já é um milagre. Pessoas que estavam lá fora, nos vícios, né? nas drogas, na bebedeira, mas hoje se encontra na congregação, sentado. E isso já é um milagre. Para quem esteve morto, o simples já é sobrenatural. Por isso, não despreze pequenos sinais de vida. Tá? E nós vamos aqui para a conclusão, encerrar. Né? Conforme nós vemos aqui no texto, Dorcas morreu e a cidade parou. A cidade foi impactada pelo serviço dela. Né? Não porque ela pregava demais, mas porque ela viveu o evangelho com as mãos. As viúvas não trouxeram simplesmente túnicas, vestidos, mostrando ali a Pedro, não. Trouxeram marcas de uma vida que serviu sem aplausos. Eu faço uma pergunta. Se nós partíssemos agora, o que falariam por nós? Quais obras ficariam? Quais vidas carregariam marcas do amor de Cristo através das nossas vidas? Né? É algo para refletir, para pensar, tá bom? Então, fica com esse texto, guarde no seu coração, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus permitir.